Pelor, o Dawnfather, é o deus do sol, do verão e da agricultura. Geralmente é adorado por pessoas que vivem da terra, como agricultores e fazendeiros, mas também possui muitos guerreiros que lutam por seu nome. Ele é um dos principais deuses criadores do mundo de Exandria e, de acordo com a nossa querida Abria Iyengar, ele é um deus mais semelhante ao deus da Bíblia do Antigo Testamento. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais uma deidade de Exandria, dessa vez sendo o querido Dawnfather. Nós vamos falar sobre o papel dele na calamidade, sobre alguns dos seus seguidores e sobre a ligação dele com alguns grupos de aventureiros desse mundo. Lembrando que os nossos vídeos contêm spoilers, então se você não está acompanhando as campanhas ou você não sabe muito assim sobre os feitos dele com os grupos Vox Machina e Bells Hells, eu sugiro que veja com cuidado, porque as coisas que eu vou falar aqui podem vir ainda a acontecer na série Legend of Vox Machina. Mas é isso, espero que gostem. O Pelor é comumente adorado na cidade de Vesselheim, ou a Cidade do Amanhecer, como ela é conhecida, mas isso não impede que ele seja adorado em outras muitas cidades também, como em Zenith, que é o templo dele em Whitestone. Durante o reinado dos Briarwood, o Vedmaier foi encarregado de manter o templo funcionando, mas ele só deixou ele em ruínas, não ligou para ele, e com a retomada da cidade pela família de Rollo, o templo foi reconstruído e agora passa bem. Em 810 pós-divergência, é estimado que 3/4 da população de Whitestone adorem o deus Pelor. Mas a gente acabou não mencionando aqui exatamente como ele se parece, e eu vou falar exatamente como é. O Pelor é uma figura bem grande, usando uma armadura dourada, e no lugar da cabeça dele tem uma estrela de fogo brilhando. Mas se você olhar bem dentro dessa esfera de fogo, você consegue ver o rosto inexpressivo de um homem. Só uma nota aqui, lembrando que o Pelor é o deus do sol e a Sarenrae é a deusa do amanhecer. Então, por eles terem esses domínios levemente parecidos, muitos dos seus adoradores eram os mesmos. Pessoas que adoravam Sarenrae também adoravam Pelor. O Dawnfather também é adorado por aqueles que caçam aberrações, e como os Drolls de Tal'Dorei eram constantemente atormentados por aberrações, muitos deles acabavam se tornando paladinos do deus Pelor. Dentro do culto do Dawnfather, aqueles que provavam a sua devoção e conhecimento militar eram chamados de Flame Guides, ou Guia das Chamas, e geralmente essas pessoas eram chefes de operações missionárias pelo mundo em nome do Pelor. O Beacon of Arms, ou o Farol das Armas, também conhecido como Exército dos Justos, era um grupo de pessoas militares que agiam sob a bandeira de Pelor. Eles eram liderados por Yosvarda durante a Era do Arcano, um século antes da Calamidade. E vocês lembram o que aconteceu? Se vocês não lembram, vejam o nosso vídeo do Vecna, a gente fala mais um pouquinho sobre eles por lá. Eu vou deixar aqui para vocês assistirem, também tá muito legal. Já que essa parte aqui é meio que um resumo sobre o domínio e os seguidores dele, eu pensei por que não falar sobre um item muito mágico e muito maneiro que ele criou. A placa do Mártir da Alvorada, também conhecida como o Farol de Proteção, era uma armadura dourada criada por Pelor para dar aos seus campeões. Ela foi usada por Duana durante a Batalha de Gordranas, onde ela caiu e... Gordranas, a Batalha de Gordranas, foi durante a Calamidade. Se vocês também não lembram do que é a Calamidade ou querem saber o que ela é, a gente também fez um vídeo sobre ela que vocês podem assistir. Vou deixar aqui também. Usando essa armadura, o usuário fica imune a danos de fogo e, caso caia em batalha, ele libera uma grande explosão de chamas curativas que o traz de volta a um ponto de vida. Muito maneiro. Também vale lembrar que o dia sagrado de Pelor é no High Summer, no dia 15 de Sidenstar. Nesse dia é comum acontecerem muitas festas em toda Exandria e no Império do Andaliano eles costumam fazer um recrutamento militar intensivo nesse dia. Em Emon, esse dia dá início a uma semana de festividades e troca de presentes com festas. Durante a fundação, que a gente também comentou sobre no vídeo da Calamidade, a gente já falou sobre muita coisa aqui que pode parecer repetitivo, mas é bom eu falar só pra dar uma lembrancinha pra vocês. As forças destrutivas dos primordiais estavam impedindo que os mortais, que eram a mais nova criação dos deuses, vivessem no mundo em paz, sobrevivendo mais de um dia. Então isso fez com que os deuses primários começassem a lutar contra eles para impedir que eles continuassem com o caos e a destruição. O Pelor, em particular, foi uma das deidades que mais lutou para proteger os mortais.
Na verdade, ele foi uma das figuras mais cruciais para expulsar os primordiais dali, junto com a Melora. Bem depois disso, na véspera da calamidade, o Xerxes teve uma visão onde o Pelor lutava contra o Asmodeus e ele parecia muito frio como ele geralmente era descrito, e estava pronto para destruir o seu inimigo a qualquer custo. E enquanto eles estavam naquela batalha feroz, Pelor avisou para os Xerxes que o Asmodeus estava além da redenção. Como vocês sabem, isso não funcionou muito bem para os Xerxes depois, ele não ouviu Pelor. Logo depois, o arquimago Vespin Chloras libertou os deuses traidores, o que fez com que os deuses primários precisassem se unir ao povo de Vesselheim para enfrentar esses deuses traidores e impedir que mais caos se espalhasse pelo mundo. Durante essa guerra, que foi chamada de Calamidade, o Pelor participou de muitas lutas e batalhas nesse tempo, mas a gente não sabe de todas elas, algumas eu já mencionei no nosso vídeo da Calamidade, mas vale falar um pouco aqui de novo. O Pelor trabalhou com algumas outras deidades primárias para atrair Torog, o rei rastejante, para fora do solo e, nessa luta, ele o furou com muitas, dezenas, milhares de lanças solares. E depois disso, a Sarenrae conseguiu prendê-lo. Perto do final da calamidade, a Ion atraiu Tarisdun, o esquecimento acorrentado, para um dos seus templos em Whitestone, mas durante a luta esse templo foi destruído e acabou afundando. O Pelor não ficou nem um pouco feliz com isso e a luta dele contra o Tarisdun foi uma vingança particular e foi bastante violenta. E depois disso ele conseguiu perseguir o Tarisdun até fazer o ritual de selamento nele, o banindo para o abismo. Depois disso ele retornou até onde o templo de Ion havia afundado e plantou ali a Sun Tree, ou Árvore do Sol, muito conhecida, que fica bem no centro de Whitestone. Também teve momentos muito traumáticos nela, mas ela é muito bonita. Muitos séculos depois, o grupo Mighty Nine, enquanto procurava por Oban, vai até um dos templos do Pelor em Rexxentrum e abaixo dele encontra esse obelisco com várias runas celestiais e correntes prendendo ali. E eles assumem que é o local, um dos locais, né, onde está o selo do Tarisdun. Depois da calamidade, Pelor foi um dos deuses que sugeriu que o plano material ficasse separado do plano divino, e foi aí que os portais divinos foram criados. O grupo Vox Machina viajou para o Elysium para encontrar o Dawnfather. Quando eles finalmente conseguiram, eles contaram a ele os planos do Vecna de ascender a Deus e queriam uma forma de derrotá-lo. Eles também ofereceram um olho de Vecna para o Deus e ele se ofereceu para destruí-lo. Depois que isso aconteceu, o grupo perguntou sobre Ion e onde ela estaria para que ela pudesse ajudá-los também a derrotar o Vecna. E quando Aquileth pediu a ajuda do Dawnfather, ele questionou por que ele deveria dar a bênção deles para algum membro do Vox Machina, quando ele já tinha muitos campeões em Exandria que poderiam fazer qualquer coisa por ele e mereciam mais essa bênção. Aquileth se ofereceu para ser a campeã dele, mas ele a rejeitou porque dizia que ela não tinha tanta fé assim nos deuses. E, quando a Vex sugeriu que ela fosse, ele aceitou porque ela já tinha uma grande ligação com Whitestone. Pelor disse que para Vex se tornar a campeã dele e eles conseguirem sua ajuda, ela precisaria completar um desafio que envolvia subir até o topo da torre de Zenith, aquele templo que eu mencionei lá atrás, antes que a areia das ampulhetas acabassem. Quando a Vex completou o desafio com sucesso, ela pulou dentro do fogo no topo da torre e entrou em um tipo de transe, ficando presa na base dele. O Pelor então perguntou ao resto do Vox Machina o que a Vex significava para eles. Aquileth respondeu que ela era o seu poder. O Scanlan disse que ela, apesar de ter os seus defeitos, ela faria tudo para proteger a sua família e era a mais perfeita deles. O Grog disse que ela o incentivou e o ensinou muito, e a Pike a chamou de irmã. O Percy disse que ela era o seu coração, o seu julgamento e sua noiva. E finalmente, Vax, o irmão dela, respondeu que ela era toda a esperança que ele tinha, que ela era ele, mas melhor. E depois de ouvir essas respostas, a Vex foi descida da torre com a bênção do Dawnfather. Pelor então disse que já era tarde demais para impedir a ascensão de Vecna e que matar um deus estava um pouco além das habilidades da maioria das deidades que existiam, então ele sugeriu que selar Vecna era a melhor das opções. Da mesma forma que o Pelor fez com o esquecimento acorrentado usando os Prime Tremors. Ele explicou que esses Tremors eram meio que parte do poder dos deuses e que a Ion tinha o design para fazê-los.
O problema era que a Ion estava escondida desde que havia sido ferida por Taris Dun durante a calamidade, então Pelor precisou fazer um tipo de mapa para o Vox Machina para que eles pudessem encontrar a chave do local onde a Ion estaria. Pelor então deu para Vex uma pérola de divindade que os ajudaria a fazer um Tremor. Ele também disse que isso era tudo que ele conseguiria fazer de forma segura e encorajou o Vox Machina a atacar o Vecna o quanto antes. Vocês sabem o que acontece depois, né? Eles ganham. Durante o solstício do apogeu que aconteceu em 843 pós-divergência, a Dina Limert, uma clériga de Pelor, disse estar sentindo que seu deus estava distante e parecia assustado. Logo depois ela recebeu uma visão dele, mandando ela impedir que o Predator, o Devorador de Deuses, que a gente vai falar sobre em outro vídeo um pouquinho mais aprofundadamente, escapasse. Quando ela perguntou como ela poderia impedir que isso acontecesse, Pelor disse que ela precisava manter a sua fé e convicção. E, quando a visão terminou, ela avisou para os seus colegas que o seu deus pareceu ameaçá-la, como se dissesse, se você não fizer isso, eu vou tirar o seu poder. Enquanto isso, na humilde vila de Heartdale, o grupo Ysera encontrou um grupo de guardas e um guia das chamas que usavam o símbolo de Pelor. O time Ysera acabou recebendo vários pedidos de ajuda de pessoas que estavam sendo oprimidas na cidade por esse exato grupo de Pelor, e eles decidiram juntar vários grupos de cidadãos para poder lutar contra eles. Os atacantes mataram o Guia das Chamas, Kiro, e os guardas e outras pessoas restantes que sobraram que também adoravam Pelor, foram algemados e presos. Mais tarde, o grupo Bells Hells conseguiu se reunir e Dina ficou horrorizada ao descobrir o que o Templo do Nascer do Sol havia feito. Acho que não era templo, santuário, mesma coisa. Santuário do Nascer do Sol havia feito em Heartdale. Ela então usou Commune para falar com o Pelor. A primeira pergunta dela foi se trabalhar com o Bells Hells iria salvar os deuses. O Pelor respondeu que não sabia. Ela então perguntou se os discípulos de Pelor estavam perpetuando o mal no mundo, amando dele. Ele respondeu que os seguidores estavam fazendo o necessário para a proteção do nosso povo e de Exandria. Sua pergunta final foi: vale a pena salvar você? E em resposta, o Downfather simplesmente cortou a ligação deles do Commune e, da próxima vez que a Dena tentou usar uma magia, ele atrasou a canalização dela. Depois disso, quando ela terminou essa batalha, ela cobriu todos os símbolos do Pelor que ela tinha. Pelor é um deus benevolente, geralmente associado ao lado bom da calamidade por sua batalha contra os deuses traidores. Mas, como a gente viu aqui, os seus seguidores podem escolher caminhos questionáveis que não parecem nem um pouco afetar a opinião do deus sobre eles. O que não necessariamente faz dele um deus perfeito apenas para paladinos e clérigos extremamente leais e bons. Eles também podem ter uma moral duvidosa de vez em quando. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtiram, deixem um like, se inscrevam no canal, vejam os nossos outros vídeos sobre o Explorando Exandria. A gente já falou sobre tanta coisa aqui, a gente vai voltar com a série falando sobre muitas outras entidades aqui. E se vocês têm alguma que gostariam de ver, podem deixar nos comentários. E é isso, até a próxima!